Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizes, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o que não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem de 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelai-vos do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas sim o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-eis a chave do reino dos céus, e o ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligare na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltou-se e disse a Pedro: Arreta, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitaste das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que algumas há dos que aqui encontram-se, que de maneira nenhuma passarão para a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 17. A Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte alto. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e ninguém viram, senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém contes a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falavam a respeito de João Batista. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntando em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição.
Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto de 2 dracmas, e o perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo então isento os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca achará um estades. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos e perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos tornais como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendure ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, e porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corte-o, lance-o fora de ti. Melhor é entrardes na vida manco ou aleijado, do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrardes na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo os 2 seres jogado no inferno de fogo. A parábola da ovelha perdida. Vedes, não desprezais a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma dessas extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é vontade do vosso Pai Celestial que pereça um só desses pequeninos. Como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou outra pessoa,
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diga-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá ligado nos céus, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra esconderam a respeito de qualquer coisa, porventura pedir-lhes-ás e concedida por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Porque isso no reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 denários, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrou-se, reverente, e rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus capítulo 19. Jesus atravessa o Jordão. E acontecendo que concluiu Jesus essas palavras e deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, seguindo-no muitas multidões, e curou-as ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois,
porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicando-lhe, por quê? Mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repeliam. Jesus, porém, disse, deixe os pequeninos, não os embaraçes de vir a mim, pois tais é o reino dos céus. E tendo-lhes posto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou-se e lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas riquezas, muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono na sua glória, também vós sentarás em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa,
irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhas, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e na 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinamos comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no 3º dia ressurgirá. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado
por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. Contudo, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a visão e o foram seguindo.